Olá Brasil e a todos vocês que estão acompanhando o canal BR Notícias. É sempre um prazer muito bem lhe informar. Se você é apoiador do ex-presidente Bolsonaro, deixe seu like. Apoiador da ex-primeira-dama Michele, compartilhe. Se você é patriota de direita, venha comigo e ative assim o sininho das notificações. Urgente Brasil, informação de qualidade, opinião sincera, tudo baseado em fatos reais, você encontra só aqui no nosso canal. Acaba de sair no dia de hoje Maduro capturado, Maduro pego de surpresa pelos Estados Unidos e Lula deve ser o próximo. Imagens mostram já as tropas americanas invadindo a Venezuela. Acompanhem todos os detalhes. O desespero de Lula é grande, pois Lula disse que iria enviar ajuda para a Venezuela. Trump já está sabendo de tudo. Até o MST disse que iria enviar. Até o MST disse que iria enviar militantes do MST para ajudar a Venezuela. E isso agora está dando o que falar, porque, pelo que tudo indica, o Brasil pode ser o próximo alvo de Donald Trump. Tudo isso porque Lula falou demais. Acabou! Pode comemorar e muito, pois a ditadura de Nicolás Maduro acaba de chegar ao fim. Militares americanos estão invadindo neste exato momento todo o território venezuelano. Notícia que chega agora, dia 19 de outubro de 2025, exatamente 9 horas e 48 minutos da manhã deste domingo. Maduro está sendo capturado debaixo da terra, em um bunker, aonde de maneira covarde ele se escondeu para tentar se perpetuar no poder. Lula e o MST, sabendo disso, acabam de anunciar juntos em nota oficial de que estão dispostos a ajudar Nicolás Maduro a defender o que eles chamam de soberania e democracia venezuelana. No entanto, Trump deixou muito claro que se o MST ou Lula se meterem nessa, muito mais sanções e pesadas virão neste pleno domingo 19 de outubro. Bom, para... Pessoal, acabou para eles. Eles não esperavam que isso pudesse Rico, específicamente en la zona de acontecer. Arroyo. El propio alcalde de esa localidad, Eric As tropas americanas começam a chegar na Venezuela, a entrar e tomar conta de tudo para desespero deles. de la movilización militar de tropas estadounidenses en Puerto Rico, específicamente en la zona de Arroyo. El propio alcalde de esa localidad, Eric Bashir, confirmó la continuación de los ejercicios que se iniciaron en la playa El Faro desde hace un mes. The New York Times reportó que 10.000 tropas se encuentran en estos momentos en la región del Caribe, la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico, mientras que en el Caribe navegan 8 buques de guerra y un submarino de la Marina estadounidense. Território venezuelano. Eles não esperavam que isso pudesse acontecer. São as tropas militares americanos chegando até na Venezuela. Agora por mar. Pelo mar, eles estão cercando o espaço aéreo também, pessoal. Acompanhem todos os navios que tentam sair da Venezuela. Todos os barcos estão sendo bombardeados pela ofensiva de Donald Trump.
Pessoal, eles não esperavam que isso pudesse acontecer. Finalmente começou. Atenção, pessoal, aviões bombardeiros americanos estão sobrevoando as proximidades de Caracas, capital da Venezuela, nesse exato instante. Uma possível ação militar poderá ser iniciada a qualquer momento. Será? Bom, nas últimas semanas, a tensão entre Trump e o ditador Nicolás Maduro, amigo e aliado de Lula, subiu de nível. Maduro, que já teve sua cabeça a prêmio por 15 milhões de dólares oferecidos pelos Estados Unidos, foi oficialmente classificado nos últimos dias como líder de um grupo narcoterrorista pelo governo americano. E, com a volta de Trump ao poder, o discurso mudou de pressão diplomática para algo muito mais... Sim, algo concreto agora feito por Donald Trump. A América Latina tem 3 narcotraficantes. O Maduro, o Petro e quem é o outro? Segundo este jornalista, é Luiz Inácio Lula da Silva. Acompanha. Parece que não só tem um narcotraficante, né? Parece que tem 2 ou 3. Quem sabe o Lula também não está na lista de narcotraficante, né? Porque agora o presidente da Colômbia também é considerado um narcotraficante junto com o Maduro. E os Estados Unidos já vai atuar contra a Venezuela para livrar, né, aquele país, pobre povo, que está aprisionado pelo regime ditatorial do Maduro. Agora, quem sabe prender o presidente da Colômbia também. Então, a Bolívia já se livrou, né, da extrema esquerda. Falta o Brasil. Quem sabe com a ajuda do Donald Trump agora a gente consiga. Parece que não só tem um narcotraficante, né? Parece que tem 2. Luiz Inácio Lula da Silva também parece ter entrado na lista aí de Donald Trump para ser alvo mais grave, pessoal. Tudo isso que estou trazendo para vocês em primeira mão, Trump já mira seus próximos alvos na América do Sul. Sim, após ação contra Nicolás Maduro, Gustavo Petro e Lula devem ser os próximos alvos das ações militares de Nicolás Maduro. É o que diz a notícia de hoje. O caso do general Hugo Carvajal, com denúncias de que a ditadura de Hugo Chávez financiou ilegalmente partidos e líderes de esquerda na América do Sul e na Europa, com recursos da petroleira PDVSA da Venezuela, entre os quais Lula seria o beneficiado. Notícias que chegam agora de primeira mão é que documentos revelaram o envolvimento de Luiz Inácio Lula da Silva, segundo informações repassadas ao portal. E com isso, o Brasil também vira alvo dos Estados Unidos. O PT é isso, pessoal. Lula colocou o Brasil numa enrascada. Hugo Paulo Carvajal, ex-chefe da inteligência venezuelana, extraditado para os Estados Unidos em 2023, detalhou ao Departamento de Justiça americano o financiamento de campanhas e projetos ideológicos em outros países. Petro, Lula, Evo Morales. Nomes clássicos da esquerda não faltam. Assunto para o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber, que vai nos atualizar aqui sobre toda essa história. Eu poderia, inclusive, Ivan Kleber, resumir esses nomes colocando só Foro de São Paulo para encurtar aqui o caminho, para colocar de atalho. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Tarde da Revista Oeste. Isso mesmo, daria para fazer um resumo aí com o Foro de São Paulo. Hugo Elpoio Carvajal, que aparece aí na tela, a nossa direção gentilmente disponibiliza as imagens. Ele estaria contribuindo, então, com as autoridades americanas. Lembrando que em junho ele confessou ele ser culpado dos crimes que lhe imputavam, e então isso foi o primeiro passo para ele conseguir negociar uma pena reduzida, uma delação premiada,
não é bem esse o termo que é utilizado nos Estados Unidos, mas ele está colaborando então com as autoridades americanas para justamente conseguir uma pena reduzida. Isso porque, Gesiane, ele corre, tecnicamente falando, ainda corre o risco de pegar uma prisão perpétua. Qual é a novidade? Que fontes do portal de Objective e vários outros portais de língua espanhola estão reproduzindo essa informação de que o portal Objective teve acesso a pessoas próximas a Hugo El Pollo Carvajal que indicaram qual o nível da colaboração dele com as autoridades americanas. E por que... pessoal, acabou para eles. Eles não esperavam que isso pudesse acontecer. Derrota internacional de Alexandre de Moraes. Foi um duro golpe para o plano do sistema. É isso mesmo, pessoal. Acompanhem todos os detalhes. Quando o Tribunal de Apelação de Catanzaro, na Itália, deferiu e decidiu aliviar partes das restrições impostas ao ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, foi um duro golpe no plano do ministro Alexandre de Moraes. A derrota do ministro mostrou quão absurda foi a decisão contra Tagliaferro. O brasileiro havia sido notificado na Itália sobre o pedido de extradição apresentado pelo governo do Brasil. De acordo com o juiz Antônio Girillo, que conduz o caso, Tagliaferro estava sujeito, desde 30 de outubro, às duas medidas cautelares: a obrigação de permanecer em casa e a proibição de deixar o território italiano. Após ouvi-lo em audiência, o magistrado concluiu que não há fundamentos suficientes para manter a prisão domiciliar, mas manteve a restrição de saída do país. O mundo já sabe que o Brasil virou uma ditadura judicial, uma vergonha o judiciário brasileiro. E agora mais uma derrota para ele. Alexandre de Moraes entra em desespero após decisão da justiça italiana. Pessoal, cada dia mais o cerco se fecha para Alexandre de Moraes. Após reunião frustrada do governo Lula com Marco Rubio, Lula volta a alfinetar Donald Trump. Sabe qual foi o pedido dos Estados Unidos? A cabeça de Alexandre de Moraes. E o sistema entrou em desespero. O petista fez referência indireta ao presidente americano após tentativa frustrada de aproximação com o senador Marco Rubio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar indiretamente o governo dos Estados Unidos e o presidente Donald Trump. Durante um evento de encontro com estudantes em São Bernardo do Campo, o petista afirmou que pretende criar uma doutrina latino-americana para fortalecer a independência política e econômica da região, de forma que nunca mais um presidente de outro país ouse falar grosso com o Brasil. A fala ocorre após um insucesso diplomático recente, a reunião entre Lula e o senador republicano Marco Rubio em Washington, que terminou sem avanços sobre as negociações para reverter tarifas americanas e as exportações brasileiras. Sem citar Donald Trump, Lula evocou a ideia de uma integração latino-americana autônoma e reafirmou seu discurso nacionalista, abre aspas. Pessoal, Lula está brincando com fogo. Abre aspas, a gente quer formar uma doutrina latino-americana com professores e estudantes latino-americanos para que esse continente um dia seja independente e que nunca mais um presidente de outro país ouse falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar, fecha aspas, disse Luiz Inácio Lula da Silva. Um aulão de cursinhos populares foi realizado no ABC Paulista, onde ali Lula tentou comprar os estudantes. Lula tentou aí
falar que errado está os Estados Unidos, que errado está Bolsonaro e que ele está certo. Muito longe disso. A verdade é que Lula está em total desespero e não sabe mais o que fazer. Alexandre de Moraes está num beco sem saída com o caso de Felipe Martins. Estados Unidos descobriu a fraude e ministro desesperado tenta dizer que foi um erro, que ele não sabia de nada. Mas a verdade sempre vem a público. Pessoal, a notícia que chega é que Moraes deu 5 dias para a Polícia Federal explicar todo esse erro no caso da suposta viagem de Felipe Martins.